Em primeiro lugar, educação. Bom dia, boa tarde, boa noite, dependendo de quando você estiver vendo esse episódio. Em segundo lugar, bem-vindo ao canal Preso na Língua. Sou Fernando Morato, me debruçando um pouco sobre poesia de língua portuguesa. Poesia que às vezes pode ser simples, cristalina, direta, às vezes quer ser mais complicada. É o caso, por exemplo, de uma poeta fantástica chamada Dora Ferreira da Silva, que merece toda a nossa atenção. Vamos olhar para a poesia? Olha pra poesia. Olha pra poesia. Olha pra poesia. Olha pra poesia. Olha pra Olha poesia. pra poesia. Olha pra poesia. Olha pra poesia. Olha pra poesia. A Dora Ferreira da Silva é uma figura de primeiríssima linha. Ela tem uma poesia que é de uma sonoridade e de uma beleza intelectual fantástica, mas que tem uma característica muito bem marcada desde sempre. É uma poesia que se identifica fortemente com a tradição greco-latina. No livro Hídrias, que foi um dos últimos que ela publicou, há um poema logo no começo chamado Órfica, que exemplifica perfeitamente o que é esse princípio de uma poesia à la neoclássica no final do século XX, começo do século XXI. Não me destruas, poema, enquanto ergo a estrutura de teu corpo e as lápides do mundo morto. Não me lapidem pedras se entro na tumba do passado ou na palavra larva. Não caias sobre mim que te ergo, ferindo cordas duras, pedindo o não pedido do que se foi, e tento conformar-te à forma do buscado. Não me tentes, palavra, além do que serás num horizonte de vésperas. É um poema lindo, uma dicção elevada, não é um poema à la Adélia Prado, não é um poema do dia a dia, da coisa pequena, muito pelo contrário, é um poema que tenta se vincular à tradição mais sofisticada. Por isso a gente deve recusar imediatamente e dizer que ele é elitista? Não necessariamente. O elitismo pode vir de diversas formas e não quer necessariamente dizer exclusão de tudo. Ele pode significar seleção. A exclusão é quando a gente não permite que alguém chegue. A seleção é quando a gente exige de quem tenta aceder a certo lugar alguns pré-requisitos. Os pré-requisitos não são excludentes. Se você se dispõe a dominar esses pré-requisitos, o poema está aberto para você. Então, ele pode ser elevado, seletivo, mas não é necessariamente exclusivo. Ele não quer que ninguém chegue perto. Qualquer pessoa que se disponha a penetrar o universo, para usar o termo do Carlos Drummond de Andrade, penetra surdamente os reinos da palavra e tem paciência com teus poemas, é isso aqui. Isso é tão nítido porque o título Órficas remete exatamente a uma tradição esotérica, a uma tradição de seleção, que era aberta a todos os gregos, mas que exigia uma certa disciplina para poder fazer parte dos rituais órficos. Órficos que dizem respeito a Orfeu, filho de Apolo, o grande intermediário entre os deuses e os humanos no que diz respeito à poesia. Tão intermediário que ele conseguiu comover os deuses dos infernos quando sua esposa Eurídice morreu. Ele desceu aos infernos, cantou para o deus Hades, para a deusa Perséfone, e foi
foi bem sucedido em fazer com que eles se comovessem e permitissem que a Eurídice voltasse a viver com ele na superfície. Infelizmente, os deuses sempre criam alguns problemas e as histórias mitológicas têm sempre algumas situações que enganam os seres humanos. Mas isso não é o tema agora. O tema é que, entrando nesse ritual órfico em que a poesia abre espaço para um mundo novo, o eu poético, o eu lírico, fala diretamente com o poema, pedindo para o poema ter piedade, para o poema não desmoronar sobre ele, para o poema não destruí-lo. Interessante essa imagem. Escrever um poema pode me destruir, porque é isso que acontece muito frequentemente. A pessoa que fala no poema não é a pessoa de carne e osso, material, que está com um lápis sobre o papel, que está com os dedos sobre um teclado. E que, por isso, pode sim ser destruída por essa pessoa de palavras que está sendo criada dentro do poema. Daí, a solicitação do eu poético de que o poema não o destrua. Porque essa pessoa está erguendo uma estrutura, está erguendo o próprio poema. Bonito jogo que associa as lápides de um verso a não me lapidem pedras no outro, que as palavras são cognatas, vêm da mesma origem, mas a lápide, a pedra que sela e que cria o túmulo, se associa ao verbo lapidar, que é, de um lado, tradicionalmente, cinzelar, polir, criar uma forma melhor, mas também destruir, porque era uma das punições admitidas no Antigo Testamento. E não só no Antigo Testamento, mas nas culturas antigas como um todo. E esse lapidar se já fala, já ecoa na própria palavra a lápide anterior, reforça a ideia de entrar na tumba para buscar a palavra larva. Bonita imagem, palavra larva, que traz a ideia de crescimento, que traz a ideia de evolução, desenvolvimento, porque é isso um pouco o que a poesia nos faz. Ela nos permite algo de novo, ela nos permite evoluir. A mesma ideia de destruição vem na sequência, de não caia sobre mim, poema. Porque é isso. Erguer essa estrutura sólida é um risco de essa estrutura se sobrepor a mim próprio. Mas eu acho que mais bonitas são as imagens dos 3 últimos versos, quando o eu lírico pede para que a palavra não o tente além do horizonte. Porque é muito comum, para usar uma terminologia clássica que é cara a Dora Ferreira da Silva, a híbris, a desmesura, o exagero das pessoas que acreditam que estão dominando tudo e por isso tem controle absoluto sobre o que a palavra pode ou não pode expressar. O poema aqui é muito bonito porque ele se oferece humildemente a incorporar a tradição, a entrar num universo que é exterior ao sujeito, que é anterior ao sujeito. Essa é uma das coisas mais bonitas da poesia que se pretende clássica, porque ela ultrapassa o nível da individualidade e aceita que essa individualidade está colocada num universo maior. O que não quer dizer que esse universo maior não possa respeitar e não deva respeitar a individualidade. O difícil equilíbrio entre o pessoal e o exterior, o individual e o coletivo, é exatamente o que a Dora Ferreira da Silva está falando aqui, nessa ideia de que se incorporar a um ritual, a uma tradição, a uma
coisa exterior é um risco para si próprio. Por outro lado, a gente tem que arriscar e tem que ter a humildade